Venha comigo lá em Gênesis, no capítulo 5. A paraxá dá início no capítulo 6, a partir do versículo 9. Mas eu gostaria de ir no capítulo 5, no versículo 29, para nós fazermos a introdução. Nós temos aqui um homem chamado Noa, que significa reconforto. Olha só o versículo 29, o que diz a paraxá. A quem chamou Noa, dizendo: este nos consolará acerca de nossas obras e do trabalho de nossas mãos, por causa da terra que o Eterno amaldiçoou. Viveu Lameque depois que gerou a Noa, 595 anos, e gerou filhos e filhas. Foram todos os dias de Lameque 777 anos e morreu. E era Noa da idade de 500 anos e gerou. Era Noa da idade de 500 anos e gerou Noé, a Sem, Cão e Jafé. Ele clama seu nome Noa, que significa reconforto. E olha o que diz essa tradução aqui. Este nos reconfortará de nosso trabalho e da pena em nossas mãos pelo terreno que Adonai amaldiçoou. A punição que Hashem impôs sobre todos nós, uma dor moral, uma aflição com trabalho, com fadiga e com esforço. Após a maldição do solo e da humanidade, Noé surge como o Salvador. Ele construirá o navio que salvará os vestígios da criação. Veja que no capítulo 6, versículo 1 e 2, vamos lá comigo. Como os homens começaram a multiplicar-se sobre a terra, e lhe nasceram filhos, lhes nasceram filhas, e viram os filhos de Elohim, que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Quando o terroso começa a multiplicar-se sobre as faces do terreno, nascem-lhe filhas. Os filhos dos Elohims, os filhos dos deuses, veem as filhas do terroso. Sim, elas são belas. Eles tomam mulheres para si entre todas as que escolheram. Então você percebeu que são filhos dos Elohims, dos deuses. São filhos dos deuses. Em certas partes, eles são chamados de seres celestes, esses seres que aqui estão. Vão lá comigo em Jó, no capítulo 1. Vou bem devagar para você encontrar, porque a lição está fácil hoje, Leonardo. Bem fácil. Jó, capítulo... Vocês viram o que eu falei? Já vai ficar de bom tamanho de saber de quem eu sou filho. Sou filho dos deuses ou sou filho de Elohim, do juiz de toda a terra? Eu preciso saber disso. Olha Jó que aqui fala no capítulo 1, no versículo 6. Olha Jó, certo dia, os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Eterno, os filhos dos homens ali, né? E veio também Satanás entre eles. Olha aqui, olha o capítulo 2, versículo 2. São seres celestiais que alguns exegetas dizem que são. Olha aqui, o capítulo 2, o versículo 2. E disse o Eterno a Satanás: de onde vens? Respondeu Satanás ao Eterno: de rodear a terra e passear por ela. Noutras partes, Deuteronômio no capítulo 14, verso 1, nós encontramos: sois os filhos de Adonai, vosso Elohim. Aí ele vem com uma proibição de fazer incisões no corpo. Deuteronômio 14, versículo 1. Eles são considerados por Adonai como seus próprios filhos? Essa declaração deve ser tomada dentro de um contexto histórico e um contexto cultural. Pois na antiguidade, os reis, para você entender, eram considerados como descendentes de deuses.
Os reis eram considerados como descendentes de deuses. É assim que nós podemos ler no início da estela de Hammurabi. Quem é Hammurabi? Hammurabi é o rei da Babilônia, verdadeiro criador do Império Babilônico. Você encontra essa estela no Museu de Louvre, em Paris. Essa porção. Seu código, que constitui a mais antiga coleção de leis, gravada em uma estela. Eu sou semente real, diz Hammurabi. Eu sou semente real, filho dos deuses, engendrada pelo Deus Sim, Deus Lua, chamado Ben-El. Isso é o fundador do Império Babilônico, chamado Hammurabi, com uma inscrição no Museu de Louvre, que se encontra lá. Mesmo na Bíblia, nós encontramos essa linguagem que deve ser compreendida de forma mais atenuada. Olha o que eu estou dizendo. Você vai encontrar essa mesma linguagem na Bíblia, mas de forma mais atenuada. De Adonai se referindo aqui, no Salmo 2, vai lá comigo, a todo Israel. Adonai se refere que ele engendrou o filho, mas ele está falando do filho Israel. Não está falando do filho um homem, está falando de uma nação que ele tomou graciosamente para si. Olha aqui, por isso que eu falei, nós temos que olhar a Bíblia, que faz esses comentários, mas de forma mais atenuada. Por quê? Porque vai tratar do mesmo linguajar. Capítulo 2 do livro dos Salmos, versículo 7. Aqui Adonai está tomando Israel como filho, numa eleição particular, muito carinhosa e graciosa. Olha aqui o versículo 7. Proclamarei o decreto do Eterno. Ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. O Eterno diz, vós sois da parte do Criador, objeto de ternura. Ouviram filhos, por isso que eu disse, nós entendemos de quem nós somos filhos, já está de bom tamanho, para nós prosseguirmos a nossa vida, servindo aquele o qual nos deu vida, nosso Pai, Pai de todos. O Eterno, nós somos da parte do Criador um objeto de ternura particular, já que Ele nos nomeou seus filhos. Em Deuteronômio 14:1. Quando sendo o Pai dos céus e da terra, Adonai, é necessariamente o Pai de todo homem. É Pai de todo homem sobre a face da terra. E também o Criador da humanidade inteira. Então, efetivamente, o que temos aqui em Gênesis 6 é um eco, quando nós vamos encontrar ali, você vai ver lá no Gênesis 6 os gigantes, ali é um eco da mitologia corrente de Ur, de Assur e de Babilônia. Seres mitológicos, em que os deuses disputam as filhas dos homens. Os deuses, os poderosos, disputam as filhas dos homens. Você vai encontrar uma nomenclatura em Números capítulo 13, versículo 33, que Amós, no capítulo 2, versículo 9, vai explicá-la claramente. Ali falando dos gigantes, são esses homens poderosos e grandes, que a Bíblia diz. A época do segundo templo, a exegese hebraica verá nesses personagens de Gênesis capítulo 6, volta lá, comigo bem devagar, Gênesis capítulo 6, a exegese hebraica verá nesses personagens filhos de príncipes e de juízes, uma classe que é considerada dirigente, que dirige, mas que falhou em sua missão ética e se perverteu no abuso de poderes. Os juízes e os comendadores e os grandes se perverteram no abuso de poderes.
a exegese hebraica verá isso na época do segundo templo. Adonai diz: meu sopro não durará no terroso eternamente. Vai lá, Gênesis, capítulo 6, versículo 3. Olha aqui. Então disse o Eterno: não permanecerá o meu sopro, o meu espírito, para sempre com o homem, pois este é mortal. Seus dias serão 120 anos. Em outra tradução diz assim: em seu desregramento ele é carne. Seus dias são 120 anos. Ele vai determinar, Adonai, os dias do homem. Desregrar é tirar da ordem, ou da regra estabelecida. Quem estabelece regra? Torá. Quem estabelece regra que você não gosta? Torá. Dada por Adonai como vida para nós. Então, o homem desregrado, ele é cheio de anarquia, de desordem, cuja finalidade é dessagrar. O que é dessagrar? Que finalidade é essa? Tirar a qualidade de sagrado e colocar o profano. Isso é dessagrar. Por isso que homens se tornam desregrados. Porque, na realidade, a finalidade de ser desregrado é dessagrar. Os nefilins estão sobre a terra, diz a Torá. Olha aqui. Olha aqui. Gênesis, capítulo 6, versículo 4. Haviam naqueles dias gigantes na terra. Por esses dias, e mesmo após esses dias, conheceram as filhas dos homens, aos quais lhe deram filhos. Estes foram valentes, os homens de renome que houve na antiguidade. Em outra tradução vai chamá-los dos filhos dos deuses, dos Elohims, filhos dos Elohims, que vêm para junto das filhas do terroso, são os heróis da perenidade. Os homens do nome, homens famosos e poderosos. Os homens do nome são os filhos dos Elohims, porque ele gosta da Academia Brasileira de Letras, que faz tornar o seu nome imortal. Você é carne, você é mortal. Você é carne, você é mortal. E eu também. Uma raça de imortais, mas eles são somente heróis. São raça de imortais, mas são somente heróis. Pois o homem é de carne. Diz o Salmo 82, verso 6. São os filhos dos deuses. De quem você é filho? De Elohim, o único? Ou você é filho dos deuses, quando você gosta de ser grande, se enche de soberba, de altivez, e parece mais com Satanás do que com seu pai único. Herói é um nome dado pelos gregos aos grandes homens divinizados, são divinos. Heróis são nomes dados pelos gregos aos homens divinizados, divinos. Aquele que se distingue por seu valor ou por suas ações extraordinárias são heróis. São filhos divinizados dos deuses. Então, principalmente se eles são brilhantes na guerra. Principalmente se eles são fortes e brilhantes na guerra. A expressão Binei Elohim, filho de Elohim, Binei Elohim é filho de Elohim, reaparece várias vezes na Bíblia. No Deuteronômio, falando aos Binei Israel, aos filhos de Israel, dirá: sois os filhos de Adonai, vosso Elohim. Os filhos de Elohim são os filhos de Sete. Por causa da sua santidade, da sua justiça e de outras virtudes pelas quais a imagem de Elohim neles resplandece como filhos da luz e não das trevas. Os filhos dos deuses são filhos das trevas. Os filhos de Elohim são filhos da luz.
A filiação imediata e íntima, ela exprime 3 coisas. A filiação, vou repetir, imediata e íntima, ela vai exprimir 3 coisas. Primeiro, dependência. Segundo, semelhança. Terceiro, comunicação. Escreve aí enquanto eu tomo água. Primeiro, dependência. Segundo, semelhança. Terceiro, comunicação. Guarda isso aí. A dependência é quando eu e você somos subservientes ao Pai. Como é que eu sei que alguém é filho do Elohim único? Quando ele está sujeito ou subordinado ao Pai. Ele não se revolta contra o Pai. Ele está sobre o domínio do Pai. Então, ele está sobre a autoridade e influência do Pai. Se ele é filho dos deuses, ele é divinizado, ele tem muito poder, ele abusa de poder, ele é filho dos deuses. Ele não está debaixo dessa sujeição, ele não está subordinado, ele não está sob o domínio do Pai, nem sua autoridade ou influência. Segundo item, primeiro foi a dependência, segundo a semelhança. Ele é da mesma espécie que o Pai. Ele é da mesma espécie que o Pai. Qualidade, natureza e forma. Parecido, similar, quase igual ao Pai. Quase igual ao Pai. Semelhança. Terceira, comunicação. Dependência, semelhança e comunicação. Comunicação é o aviso, é a mensagem, é a informação de caráter oficial que o filho recebe do Pai. Daquilo, tudo que vai acontecer. Ele é filho. Ele é filho. Na Bíblia, a comunicação é interior. É no coração, é interiorizado na Bíblia. Ou então uma pessoa ou um grupo de pessoas. É igual essa mensagem aqui que nós estamos recebendo. Ela está sendo comunicada aos que estão na internet e a todos que aqui estão. Essa é a comunicação. Por quê? A comunicação é o meio de ligação entre o filho e o pai. O pai e o filho. Confere comigo a comunicação do Eterno com Noa. Vai lá. Gênesis, capítulo 6, versículo 11. Olha que ele vai comunicar a Noa que a terra está desmoronando. Olha aqui. Olha o versículo 11. A terra, porém, estava corrompida diante do Eterno e cheia de violência. A terra estava desmoronando diante do Elohim. A terra se cumula de violência, diz a palavra. Olha o 12. Elohim vê a terra. Olha aí, o Pai vai ver a terra assim, desmoronada. Pois toda a carne havia destruído seu caminho sobre a terra. Toda a carne havia destruído seu caminho sobre a terra. O verbo desmoronar no hebraico é shahat. Implica uma ideia de destruição, provocada pela violência humana e pela corrupção feita pelos divinizados, pelos filhos dos deuses. Esta violência destruirá a terra e sobre ela todo sinal de vida, que quando Ulisses estava lendo a Torá ali, nós estamos ouvindo em hebraico, mas ouvir a Torá, sem você entender a língua, você já é abençoado muito, 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 muito. De ouvir essa leitura em Shabat na casa de Adonai. O Eterno então anuncia, ele vai comunicar com Noa sua intenção de destruir
toda a vida através do dilúvio. Olha o versículo 13. Então disse Elohim a Noa: o fim de todos os seres humanos é chegado perante mim, pois a terra está cheia de violência dos homens. Destruí-los-ei juntamente com a terra. A violência é chegado diante de mim, pois a terra está plena de violência por causa deles. Eis aqui, eu destruo a terra, diz Adonai. Ele denuncia a violência do fruto amargo do orgulho do homem. Aqui é uma denúncia do fruto amargoso do homem, chamado arrogância. Os filhos dos deuses provocaram tudo isso. Amós 3,7 vai dizer para nós, vão lá devagarzinho comigo. Amós 3,7 vai dizer que o eterno Elohim, ainda na área da comunicação, da dependência, foi o que nós lemos aqui agora mesmo, não foi? Depender de Adonai, da dependência, da semelhança e da comunicação. Olha o que Amós vai dizer aqui. Olha aqui. Amós capítulo 3. Você conhece esse versículo de sobra. Amós capítulo 3. Deixa eu chegar lá. Falei tão devagar que fiquei falando e não cheguei lá. Amós 3, versículo 7. Certamente o eterno Elohim não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo a quem? Aos seus servos, seus filhos. Seus filhos, avisando daquilo que ele vai fazer. Olha aqui, o seu segredo aos seus servos, os profetas. Rugiu o leão, quem não temerá? Falou o eterno Elohim, quem não profetizará? Esta é a comunicação. O servo mantém dependência, semelhança e comunicação. E Yeshua vai lá, João capítulo 15, versículo 15. Vai falar o seguinte: eu não mais vos chamarei servos, mas eu vos chamarei amigos. Vão lá. João, ele está falando dessa comunicação que eu e você não podemos perder. João capítulo 15, versículo 15. Olha aqui, já não vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, o seu Adão. Antes tenho-vos chamado amigos, pois tudo que ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Ele e o Pai são unidos, têm a mesma comunicação, a mesma dependência, a mesma semelhança. Ele passa aos seus amigos. Amigos, o que ouvi de meu Pai, eu vos faço conhecer. Yeshua emprega o termo servo, perceberam? Servo. Aquele que está preso, servo no hebraico é doulos. Aquele que está preso ao serviço de uma outra pessoa, não importa qual seja o estado jurídico, o contrato, qual seja o contrato, se é de escravo ou se é de livre. Mas tem um contrato. Ele se mantém debaixo daquela servidão. Ele se mantém debaixo daquela servidão. Ele não importa qual seja o estatuto jurídico. Quando Noa perde a característica de servo? Estou fazendo uma pergunta. Quando é que Noa perde a característica de servo? Quando? Quando ele planta a vinha. Meus alunos estão, ó. Está vendo? Por quê? Quando ele planta a vinha, vamos voltar lá. Gênesis capítulo 9. Vamos voltar lá. Do versículo 20 ao 29. Quando ele planta a vinha. A vinha é o fruto que rejubilará os humanos, que vai exaltar o humano, vai exaltar os filhos dos humanos, os filhos dos deuses.
É isso aí. O fruto aqui em Gênesis capítulo 9. Vamos ler aqui. Gênesis 9, versículo 20. Começou Noa, aqui ele vai perder as características de servo. Começou Noa a cultivar a terra e plantou uma vinha. Bebeu do vinho, embriagou-se, se descobriu no meio da tenda. O vinho, e Cão, pai de Canaã, vê o sexo de seu pai e fê-lo saber fora aos seus 2 irmãos. O fruto é o vinho. Enche os homens de júbilo e de alegria. Manifesta-se então uma alegria muito viva. Um contentamento excessivamente alegre. São Paulo hoje, eu não sei Vitória, mas acho que não tanto quanto São Paulo, tem um grande e amargo fruto da população, tomando os bairros à noite, tirando a paz da cidade, uma grande população de jovens, de adultos, de mulheres e de homens. É assim. Aqui é a Rua 7 de Setembro, no centro de Vitória. Gritando, fazendo anarquia, desordem, cheirando, bebendo, fazendo sexo até publicamente, provavelmente. Então, isso é um grande problema. Um grande problema. Isso é anarquia e desordem. A população fica em pânico porque não consegue dormir. A Rita Alvina ora os salmos de degrau todinho, até eles pararem, não é, Rita? Até eles pararem. Então, não é só São Paulo, é Vitória. Noa se embriaga com o fruto. Noa se embriaga com o fruto que ele plantou. Ele se embriaga com o fruto que ele plantou e se exibe em sua tenda antes de morrer, aos 950 anos. Noa pode ter plantado a vinha em ação de graças? Estou perguntando. Sim. Noa pode ter plantado a vinha em ação de graças. Porém, Noa oferece um sacrifício. Está aqui, ó, no capítulo 8, ele vai oferecer um sacrifício, do versículo 20 ao versículo 21. Mas um sacrifício regado com sangue de leão, de macaco ou de porco. Esses são os efeitos do vinho. Ele não discerne que tipo de animal ele vai sacrificar para oferecer. Esses são os efeitos de um vinho e de um fruto que nós plantamos muitas vezes. Que nós plantamos. Esses são os efeitos do vinho, segundo a quantidade, pouco ou muito. Demasiado, quando dele nós bebemos. Quando dele nós bebemos, nós temos então os efeitos do vinho. A embriaguez. Noa estava embriagado de vinho. Segundo, orgulho. Seu neto Nimrod sabe contar muito bem. Segundo fruto, segundo efeito do vinho é o orgulho. O terceiro efeito do vinho é o lachon, é a língua. Descontrolada. 3 efeitos o vinho faz. Embriaguez. Vou repetir. Segundo efeito, orgulho. Terceiro efeito, lachon. Lachon, língua. Língua que, sendo filhos de Elohim, precisa cantar a Elohim. Por isso que ela estava convocando. Precisam cantar a Elohim. Mas cantar Torá e cantar o cântico do Cordeiro. Cantar Torá e cantar o cântico do Cordeiro. No final nós vamos cantar o cântico da Torá e o cântico. Se vocês não ensaiarem, não vão cantar no dia, hein? Que tiver que cantar para ele, com ele presente. Não vão aprender. Olha só. Então Noa ficou embriagado. Embriaguez literal. E Nimrod, vamos ver aqui. Gênesis capítulo 9, capítulo 10, versículo 8. Cuxi também gerou a Nimrod.
que começou a ser poderoso na terra. Ele começa sendo um herói sobre a terra. Ele começa a ser um herói sobre a terra. Olha o versículo 9. Ele foi poderoso caçador. Ele era um herói de caça. Face a Adonai. Daí dizer-se, tal como Nimrod, herói de caça. Face a Adonai. Olha o versículo 10. E assim é. O princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinear. E assim é, à frente de seu reino, Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinear. Grandes homens divinizados, estava aqui o neto de Noa, Nimrod. O neto de Noa. O efeito do vinho com a língua é lachon. A comunicação ficará comprometida, pois a unidade será quebrada. Aí, capítulo 11. A comunicação ficará comprometida. Comunicação com quem? Com o Pai. Com o único Pai. Porque a comunicação com os deuses vão continuar. Se você não cortar a comunicação com os deuses. O orgulho suscita violência contra a Torá de Adonai e provoca a queda do homem. O orgulho suscita a violência. Precisa mais violência do que nós estamos vivendo? Contra a Torá de Adonai e provoca a queda. Olha aí Gênesis 11, 1. Olha aí para a sua Bíblia. E toda a terra era uma só língua. Era um só lábio. Toda a terra. Palavras eram uniformes. Essas palavras sublinham a unidade global que havia. Unidade global. Da humanidade em suas origens e em sua linguagem. Aí é quebrada aqui. Com o neto de Noa. Por causa da embriaguez. Noa perdeu suas características de servo, sua dependência do Pai, sua semelhança com Ele e sua comunicação com Ele. Havia um só lábio na terra. O texto escolhe aqui seu órgão externo, o lábio, que articula a linguagem humana. Em hebraico também a língua é lachon, que vai designar a linguagem. Olha aqui em Gênesis 11, 2 e 4. Partindo eles do Oriente, acharam uma planície na terra de Sinear e habitaram ali. Disseram uns aos outros, vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem, prática babilônica. Tijolos. E queimemo-los bem. Os tijolos lhes serviram de pedra e de betume. E então eles dizem o quê? Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo cume toque no céu, e façamos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Uma transgressão a Gênesis capítulo 1, que Adonai diz que o homem precisava crescer, multiplicar-se e encher a terra. Essa torre, ela não tem comunicação nenhuma com o céu. Ela tem comunicação com os deuses e com a terra. Porque Adonai vem e desce. Adonai desce aqui, ele vai descer aqui. Ele desce lá em Gênesis 18 para ver Sodoma e Gomorra. Se o clamor de Abraão era o tamanho que Abraão estava falando, ele desce para ver. Adonai desceu, a coisa não fica boa. Não fica. Não é assim? Ele desce. Aqui, está escrito aqui, ó, mas desceu o Eterno. Versículo 5. Para ver a cidade, a torre que os filhos dos homens edificavam. Para evitar o retorno da aventura,
porque isso não passa mais de que uma aventura. Orgulho e desavença com o pai não passa de aventura. Não passa de aventura. Adonai suscita a confusão das línguas agora. E a dispersão dos povos, reduzindo a nada o projeto de escalar o céu. Reduziu a nada, rapidinho. Olha de 6 a 9. Disse o Eterno: o povo é um e todos têm uma só língua. Isso é que começam a fazer. Agora não haverá restrição para tudo que eles intentam fazer. Vinde, desçamos, confundamos ali a sua linguagem, para que não entenda uma linguagem do outro. Assim o Eterno os espalhou dali, sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. O projeto foi, eles não calcularam, não conversaram com o pai, o projeto acabou. Mal começou e acabou. Assim são os nossos projetos estabelecidos por nós, confiando na nossa divindade humana, filhos de deuses, fazemos da nossa cabeça, criamos coisas de nós mesmos, não comunicamos ao Pai, não temos uma comunicação com Ele, não somos semelhantes a Ele, então criamos problemas e problemas. Por isso ele chama o seu nome Babel, pois lá Adonai embaralhou o lábio de toda a terra. É o versículo 9. Por isso se chamou o seu nome Babel, porque ali confundiu o Eterno a linguagem de toda a terra. Dali os espalhou o Eterno sobre a face de toda a terra. Nirode, caçador e fundador deste império. Gênesis 10, de 9 a 10. A confusão das línguas e a dispersão dos povos tem como origem o mais poderoso império, talvez o mais cruel que o Império Romano. Dos impérios da antiguidade, aquele que terminará em destruir Israel em 586. Daí a etimologia popular hebraica dada ao nome Babilônia. Desordem e confusão. No hebraico, Lashon é língua, órgão dado por Elohim, para mim, para você, para nos comunicarmos com Ele e com o nosso próximo. Órgão que Ele nos deu para nos comunicar primeiro com Ele, depois com o nosso próximo. A língua é apresentada como fonte ao mesmo tempo do bem e do mal. Vamos ver isso em Provérbios 18, 20 e 21. A língua é apresentada como fonte ao mesmo tempo do bem e do mal. Provérbios capítulo 18, versículo 20 e 21. Olha aqui. Do fruto da boca do homem se farta o seu ventre. Do fruto da boca do homem se farta o seu ventre. Da colheita dos seus lábios ele se satisfaz. A morte e a vida estão no poder da língua. E aqueles que a amam comerão do seu fruto. E Yeshua vai dizer, lá em Mateus, no capítulo 12, versículo 33 a 37, foi o que ele disse aqui, sábado passado. Em pleno, publicamente, em assembleia, para todos ouvirem. Mateus, capítulo 12. Mateus, capítulo 12, versículo 33 a 37. Olha aqui. Então, você já sabe que na língua, o convencimento de Nimrod, aqueles homens para construir aquela torre, foi feito com o quê? Com a sua língua. Para se levantarem contra quem? Contra Elohim. Olha aqui o versículo 33, do capítulo 12 de Mateus. Ou fazei a árvore boa o seu fruto bom, ou fazei a árvore mau o seu fruto mau, pois pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca.
O homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro, e o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más. Mas eu vos digo que de toda palavra frívola que os homens proferirem hão de dar conta no dia do juízo, pois pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Lucas, no capítulo 19, não precisa ir lá não. Yeshua diz: mau servo, pela tua boca eu te julgarei. Todos esses maus usos da língua são, em última instância, dirigidos contra Adonai. Todo mau uso da língua é dirigido contra Adonai. Pois embora violem na maioria das vezes o 16º, o 9º mandamento, eu confundi com o versículo. Porque mesmo, pois, embora violem o 9º mandamento, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. As palavras são acompanhadas de uma arrogância sem limites, de uma arrogância e de uma autossuficiência que usurpam o lugar de Hashem, que usurpam. Então o ataque é todo contra Hashem, o ataque é todo contra o Pai, porque você quer o coração. A pessoa, quando é arrogante, autossuficiente, ela tenta ocupar o coração do outro. Ela não conduz o outro a Hashem. Então ela furta e ela dá falso testemunho juntinho. O verbo correto ser usado é que o autossuficiente, ele empuxa para a morte. Todos os seus ouvintes, empuxa para a morte, pois ele puxa a pessoa para si mesmo, atrai com violência, arrastando e induzindo alguém ao erro. Na física, é uma força vertical dirigida para cima, que passa pelo centro da gravidade do corpo imerso na arrogância e na autossuficiência, para tomar o lugar de Adonai, mediante emprego de violência ou de artifício de morte. Essa é a língua, quando ela é mal usada. Quando ela é mal usada, Larissa chamou vocês para cantarem para Adonai como filhos. Hein? Para usar a língua direito. Para usar a língua de forma justa. De forma justa. A língua é o agente de muitos males. Pode-se usar a língua como uma arma. Jeremias diz isso, vai lá comigo no capítulo 18. Jeremias, no capítulo 18, ele vai dizer: olha aqui. Vinde, maquinemos projetos contra o profeta. Olha aqui. Não vai prevalecer, né? 18:18 de Jeremias. Então disseram: vinde, maquinemos projetos contra Jeremias, pois não perecerá a lei do sacerdote, não permanecerá a instituição divina sacerdotal. É isso. Não permanecerá. Isso é Satanás falando. Porque ninguém pode com Adonai Elohim, o único que criou a instituição sacerdotal, os homens nos seus devidos lugares, cumprindo as suas tarefas litúrgicas, tarefas litúrgicas, nem o conselho do sábio, pois não perecerá a Torá do sacerdote. Olha aqui, deixa eu voltar lá em Jeremias 18, que é que ele está falando. Nem o conselho do sábio, nem a palavra do profeta, pois não perecerá a Torá do sacerdote, nem o conselho do sábio, nem a palavra do profeta. Vinde, ataquemo-lo com a língua, e não escutemos nenhuma das suas palavras. E não escutemos nenhuma das suas palavras.
O profeta Oséias diz que o Eterno dará uma lição em todos que se queixam da mensagem do profeta anunciando Torá. Anunciando para o povo observar Torá. Porque o negócio é com a Torá. Vai lá comigo em Oséias. Depois de Jeremias, Ezequiel, Oséias. Capítulo 7. Olha aqui. Ninguém. Adonai vai dar uma lição em todos que se levantam. Olha do versículo 11 ao 16. Efraim é como uma pomba enganada, sem entendimento, invocam o Egito e vão para a Síria. Quando forem, sobre eles estenderei a minha rede, como aves dos céus farei descer, castigá-los-ei, conforme o que eles têm ouvido na sua congregação, naquilo que estão ensinando errado. Quem não foi chamado para ensinar, não ensine. Aqui, ai deles, porque fugiram de mim. Destruição sobre eles, pois se rebelaram contra mim, contra Adonai, eu os remi, mas disseram mentiras contra mim. Não clamaram a mim com seu coração, mas deram uivos nas suas camas. Para o trigo e para o vinho se ajuntam para beber. Mas contra mim se rebelam, eu os ensinei, eu lhes fortaleci os braços, mas pensam mal contra o Pai, contra Adonai. Eles voltam, mas não para o Altíssimo. São como um arco enganador. Os seus príncipes caem à espada por causa da violência da sua língua. Este será o seu escárnio na terra do Egito. Isaías diz: pelo que Elohim falará por lábios estrangeiros a esse povo que não quer ouvir. Isaías capítulo 28. Mau uso da língua. Eu vou te mostrar o mau uso da língua. Quando Adonai disse aqui, a língua de sangue que eles têm, falou aqui, publicamente, semana passada. Eu estou falando o que eu ouvi. Língua de sangue. O mau uso da língua é de Doeg, o Edomita, vai lá comigo. 1 Samuel capítulo 22. Ele vai destruir toda a casa de Aimeleque, a casa sacerdotal. Os homens que fiquem espertos. Olha aqui, 1 Samuel capítulo 22. Olha o versículo de 6 a 10 de 1 Samuel 22. Todo mundo já achou? Não me deixam correr não, manda eu parar para a gente poder olhar, mesmo que passem alguns minutinhos. 1 Samuel 22, de 6 a 10. Saul estava lá todo aflito, querendo matar Davi, porque Aimeleque, na altura dos acontecimentos, já tinha transferido o reino espiritualmente para Davi. Saul já havia perdido pela sua falta de comunicação com o pai. Perdeu. Olha aqui, ora, Saul teve notícia de que já se sabia onde estavam Davi e os homens que o acompanhavam. Estava Saul em Gibeá, debaixo de um arvoredo, numa colina, e tinha na mão a sua lança, e todos os seus servos estavam com ele. Então disse Saul a todos os seus servos que estavam com ele: ouvi, filhos de Benjamim, dar-vos-á também o filho de Jessé a todos vós terras, vinhas, e vos fará todos chefes de milhares e chefes de centenas, para que todos vós tenhais conspirado contra mim? Ninguém houve que me desse aviso de que meu filho fez aliança com o filho de Jessé? Não há ninguém dentre vós que se doa de mim e me participe que meu filho sublevou meu servo contra mim, para me armar ciladas, como se vê neste dia? Mas respondeu Doeg, o edomeu, que também estava com os servos de Saul, viu o filho de Jessé chegar a Nobe, Aimeleque, filho de Aitube. E ainda acrescentou Doeg: Aimeleque consultou por ele ao Eterno, lhe deu comida, mantimento,
e lhe deu também a espada de Golias, o filisteu. Então o rei mandou chamar Aimeleque. Quando o rei dá ordens para matar toda a casa sacerdotal, que essa língua aqui é a língua de sangue, que Davi vai cantá-la no Salmo 52. Só Doeg consegue fazer esse serviço. Olha aqui, no mesmo capítulo, no versículo 18. Então o rei ordenou a Doeg: vira-te, arremete-te contra os sacerdotes. Então se virou Doeg, o edomeu, arremeteu contra os sacerdotes e matou naquele dia 85 homens que vestiam a estola sacerdotal de linho. Também a cidade, Nob, desses sacerdotes passou ao fio da espada: homens, mulheres, meninos, crianças de peito, e bois, jumentos e ovelhas. Por que Doeg não ficou calado, se ele não sabia o que Adonai já havia feito? Aimeleque transferiu o reino para Davi porque Adonai mandou. Doeg, querendo ficar ao lado do poderoso Saul, que já tinha sido perdido a comunicação com o céu de velho, já não tinha nenhuma semelhança com o pai e nenhuma dependência do pai. Doeg passa para o lado dele. É assim que nós fazemos. Essa é a língua de sangue, é a língua que mata. Davi vai falar dela, vai lá no Salmo 52. É a língua de sangue, diz Davi no Salmo 52. Esse salmo, eu calculo que Davi, quando escreveu, ele chorou muito, porque toda a casa sacerdotal se foi aqui. Versículo 2, a tua língua. Ele começa assim, por que te glorias na maldade, ó homem poderoso, ó filho dos deuses? Ó você que é divino, por que te glorias o dia todo? Tu que és uma vergonha aos olhos de Elohim. A tua língua intenta o mal como uma navalha afiada, traçando enganos. Está vendo? Uma navalha que mata, que tira sangue. Tu amas mais o mal do que o bem, e mais a mentira do que o falar conforme a retidão. Amas todas as palavras devoradoras, ó língua fraudulenta. O rei Davi fala do lábio. Em outro salmo, no capítulo 12, ele vai falar do lábio insinuante. O lábio insinuante é o que dá a entender, é o que fala sem dar a entender o que está do lado, sem exprimir nada formalmente, mas ele fala. Fala com os olhos, fala com as mãos, fala com os pés, fazendo gestos, sem exprimir de outra forma, mas através de um conselho indireto, de uma advertência, de uma indicação, de uma lembrança. Vai lá no Salmo 12. Esse aqui é o lábio insinuante. O lábio insinuante. O lábio insinuante, olha o versículo 1, 2 e 3. Salva-nos, é eterno, pois faltam os homens piedosos. Os homens que têm virtude de dar honra somente ao Pai, Adonai. São poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Cada um fala com falsidade ao seu próximo. Falam com lábios lisonjeiros, lábios insinuantes e coração fingido. O Eterno cortará todos os lábios insinuantes e toda língua que fala soberbamente. Olha o versículo 4. Pois com a língua prevaleceremos. Os lábios são nossos. Quem é o Adon sobre nós? Quem, hein? Como, meu filho? De quem eu sou filho? Você devia pegar o microfone e falar. De quem que eu sou filho? Fala aí, fala. Ele faz essa questão aqui, Pois dizem, com a língua prevaleceremos, os lábios são nossos. Quem é o Adon sobre nós? De quem eu sou filho? Do Elohim
ou dos deuses? Do Elohim vivo ou dos deuses? Os filhos dos deuses têm línguas insinuantes. Insinuantes. Faz entrar no espírito de maneira indireta, no espírito do outro, de maneira indireta, o que ele deseja. Por habilidade. E pretende provar tudo e ensinar outro. Esse é o lábio insinuante. Lisonjeiro, ele vai induzir pelo aconselhamento. Ele vai induzir ao erro pelo aconselhamento. Aqui nesta casa, o maior problema chama aconselhamento. Eu respondi a uma pessoa que me fez uma pergunta pelo celular. Eu disse, eu vou te responder segundo as Escrituras. Não é o que eu penso ou o que eu acho, é o que a Escritura diz. Porque você, pelo aconselhamento, você vai participar da intimidade do outro. Você vai induzir a intimidade para aceitar o seu aconselhamento com habilidade. Isso é língua insinuante. Paulo foi chamado pelos filósofos, estoico e epicureus, sabe de quê? De paroleiro. De que ele falava basófia, Atos capítulo 17. Acho que versículo 18. Paroleiro. Os filósofos o chamavam porque ele ensinava a ressurreição dos mortos. Paulo estava ensinando a Bíblia, a morte da natureza carnal e a ressurreição dos mortos. Ele foi chamado de paroleiro pelos filósofos, pelos filósofos gregos. Parece que é pregador de deuses estranhos. Parece que é pregador de Deus estranho. Não, ele é ensinador do Deus único. Do Deus único, olha o Salmo 12, versículo 5. Olha só, por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Eterno. Porém, em segurança, quem por ela suspira. Em outra tradução diz assim, da razia dos humilhados, do gemido dos necessitados. Agora me levanto, diz Adonai, e imponho salvação, inspirada por ele. A razia é a incursão feita em território para aprisionamento de tropas, roubo de alimentos. Lembra lá em Juízes? Como os povos invadiam o território de Israel e roubavam lá na vinha, a semente ali secando na vinha. Exatamente. Em período de tosquia, a riqueza estava estabelecida. Vinha então toda a razia tomando lugar ali e aprisionando o rebanho, aprisionando cereais e tudo isso, trazendo devastação e assolação. Trazendo devastação e assolação. Aqui quando Adonai diz assim, ó, por causa da razia dos humilhados, daqueles que sofrem estas coisas, Adonai se levantará. Por causa desses, ele vai trazer salvação. É isso aí. O que o homem não realiza por sua própria vontade, lhe será imposto por Hashem, pela força. Amém. Pela força. O sofrimento dos humilhados trará a salvação do justo. Está aqui, ó. O criminoso quer comprometer, meter a salvação do outro, montando armadilhas através da calúnia para induzir ao erro. Testemunha falsa, que profere mentiras e que semeia contenda entre irmãos. Provérbios capítulo 6, versículo 19. A coisa mais linda que vocês vão ouvir aqui agora. A distinção que Hashem faz entre o Egito e entre Israel, ele vai mostrar o seu poder.
nenhum egípcio. Porque você canta, ele faz calar o inimigo, não canta? Então você vai ver aqui ele fazer calar o inimigo. Ele, nenhum egípcio soltará nenhuma queixa contra Israel e contra aquilo que Adonai estava fazendo. Vão lá, vão lá. Ninguém vai lastimar, capítulo 9 do Êxodo. Ninguém vai lastimar a saída de Israel do Egito. Porque nenhum cão ganirá contra Israel. É isso que diz a Torá. Nenhum cão ganirá contra Israel. Olha aqui. Olha o capítulo 9, versículo de 2 a 4. A língua vai ficar agarrada e presa. Se recusares deixá-los ir, versículo 2 do capítulo 9. E ainda por força os detiveres, a mão do Eterno será sobre o teu gado, que está no campo, sobre os cavalos, sobre os jumentos, sobre os camelos, sobre os bois, sobre as ovelhas, com pestilência gravíssima. Mas o Eterno fará distinção entre o gado de Israel e o gado do Egito, para que nada morra de tudo o que for dos filhos. De tudo o que for dos filhos. É Torá. É palavra de Adonai. Você tem que ser filho. Você tem que ser dependente. Você tem que ser semelhante. E você tem que comunicar. Amém. Não é? Muito bom. Olha no capítulo 11. Olha no versículo 6 e 7. Mas contra todos os filhos, nenhum cão ganirá. Olha aqui. Haverá grande clamor, versículo 6, em toda a terra do Egito. Como nunca houve, nem jamais haverá. 11, versículo 6. Agora o versículo 7. Mas todos os filhos de Israel, nem ainda um cão moverá sua língua. Olha aí. Nenhum cão moverá sua língua. Desde os homens até os animais, para que saibas que o Eterno faz distinção entre os egípcios e os filhos dele. O Eterno faz calar o homem. O profeta torna sua língua incapaz de falar. Vamos lá, estou terminando. Essa questão nos liga a Malaquias. Fala aí, para eu tomar água. Essa questão nos liga a Malaquias, capítulo 4, a senhora vai falar sobre ele? Não, verso 3, capítulo 3, né? Essa distinção. Malaquias faz a distinção. Guarda no seu coração, para você ansiar ardentemente ser filho. Já sabe agora, por isso que eu falei. Se nós, está de bom tamanho, se nós aprendemos quem é o nosso pai, qual é o meu relacionamento com ele. O Eterno, olha Ezequiel capítulo 3, olha aí. Ezequiel. Versículo 24 a 27. Ezequiel, vou esperar direitinho. Capítulo 3. Vocês lembram de Zacarias? Lá em Lucas capítulo 1, quando o anjo anunciou que Isabel teria um filho e que ele não creu? Adonai então colocou a sua língua colada ao céu da boca até que o menino nascesse. Aqui ele vai fazer Ezequiel se calar, porque Israel não ouvia. Olha aqui, versículo 24. Então entrou em mim o Espírito, capítulo 3 de Ezequiel, e me pôs em pé. Ele falou comigo dizendo: entra e encerra-te dentro da tua casa. E tu, ó filho do homem, porão cordas sobre ti e te ligarão com elas, de modo que não possa sair ao meio deles. Eu farei que a tua língua se pegue ao teu paladar. Ficarás mudo e não lhe servirás de repreendedor, embora seja um casa rebelde. Mas quando eu falar contigo, abrirei a tua boca e tu lhes dirás. Assim diz o Eterno: quem ouvir, ouça, e quem deixar de ouvir, deixe, pois são casa rebelde. O profeta Zacarias, em sua sexta visão, vamos comigo lá,
diz que a Torá, porque nós costumamos dizer que o mandamento se impõe. Cheguei, pronto, acabou. Você não precisa fazer nada. O mandamento se impõe. Olha Zacarias capítulo 5. Contra o pecado agora, violência dos últimos dias. Olha o mandamento como é que ele vai se impor. O falso testemunho, que é a língua enganosa, e o furto. Esses dois pecados estão, é o oitavo e o nono mandamento. Estão ligados um ao outro. Diz o profeta aqui, ó. A Torá vai se impor e a Torá vai entrar pela casa do indivíduo adentro e vai destruir tudo. É o que o profeta está falando. É o falso testemunho e o furto. É a língua enganosa, mentirosa. A língua de violência. Em nossos dias, trazendo grande juízo, a Torá vai trazer. Presta atenção, porque o profeta colocou o furto e o falso testemunho juntos. Outra vez, levantei os olhos e olhei e vi um rolo volante. Esse rolo volante é a Torá. Amém. Perguntou-me ele, o que vês? Eu respondi, vejo um rolo volante, que tem 20 côvados de comprimento e 10 de largura. Essa largura aqui é do lugar santíssimo. Então me disse, essa é a maldição que sairá pela face de toda a terra. Pois qualquer que furtar será desarraigado, conforme a maldição. Qualquer que jurar falsamente será desarraigado também conforme a maldição. Eu a trarei, diz o Eterno dos Exércitos. O mandamento se impõe. E a farei entrar na casa do ladrão e na casa do que jura falsamente pelo meu nome. Ela permanecerá no meio da casa e consumirá, juntamente com a madeira e com as suas pedras. A Torá diz no versículo 16, não responderás contra teu companheiro em testemunho de mentira. Todo processo judicial era oral. Veja a importância do juramento, principal meio de provas perante os tribunais. Vai lá em Deuteronômio capítulo 19. Pastor, Fala. Essa maldição aqui é aquela que está prevista no capítulo 14 do próprio profeta Zacarias? É porque a pessoa é leve, ela vai receber. É ser maldita, é ser leve, não ter peso nenhum. Posso ler aqui? Pode. Ele diz ali no Zacarias 14, verso 12, ele diz assim, esta é a praga, que é a maldição, né? Com que o Eterno ferirá a todos os povos que guerrearem contra Jerusalém. A sua carne será consumida, estando eles de pé, e lhes apodrecerão a língua na boca. Viu? Viu aí? A língua vai apodrecer na boca. Não é? Língua maldita é isso aí. Não brinque com esse negócio, não fica só lá em Tiago, não. Olhando língua lá em Tiago. Olha a língua na Torá. Você vê que Noa perdeu toda a comunicação. Perdeu todinha. Toda a comunicação. Então vamos lá no Deuteronômio. Leia aí para mim, Léo, de 15 a 20. Deuteronômio, capítulo 19, de 15 a 20. Posso ler? Pode, que eu já estou terminando. Uma só testemunha não será suficiente contra uma pessoa. Versículo 15, tá, gente? 19, 15. Seja qual for o seu delito ou o seu pecado, só pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas se estabelecerá o fato. Quando se levantar uma testemunha falsa contra uma pessoa, acusando-a de um delito, então as 2 pessoas que tiverem a demanda se apresentarão perante o Eterno, diante dos sacerdotes e juízes, em exercício naqueles dias. Se os juízes, depois de diligente investigação, constatarem que a testemunha falsa, que levantou falso testemunho contra o seu irmão, far-lhe-ás como ela pretendia fazer a seu irmão. Assim, eliminarás o mal do meio de ti, para que os que ficarem ouçam e temam, e nunca mais tornem a fazer o mal no meio de ti. Está vendo? Então, todo o processo judicial, ele era oral. Jezabel, ela vai jurar falsamente contra Nabote.
E ela vai usar de perversão no abuso de poder. Vai lá comigo, 1 Reis 21. Estou terminando, tá? Mas também vocês não estão muito cansados, nada. Nós vamos ficar todos a almoçar agora. Todo mundo bem. É Shabat, é festa. Não é? Shabat é festa. 1 Reis, capítulo 21, versículo 10 a 13. Vai aí, Léo, e leia. Espera então, 1 Reis, capítulo 21, de 10 a 13. Então, vocês vão ver aqui que a perversão de Jezabel com a língua, ela vai perverter por causa do abuso de poder. Ela é filha de deuses. Ela é da alta estatura. Ela é altamente poderosa. Rainha, né? Então vai lá. 1 Reis 21, verso 10. Ponde defronte dele 2 homens, filhos de Belial, que testemunhem contra ele, dizendo: blasfemaste contra Elohim e contra o rei. Depois levai-o para fora e apredejai-o para que morra. Os homens da sua cidade, os anciãos e os nobres que habitavam na sua cidade, fizeram como Jezabel lhes ordenara, conforme estava escrito nas cartas que lhes mandara. Apregoaram um jejum e puseram a Nabote diante do povo. Então vieram 2 homens, filhos de Belial, e sentaram-se defronte dele e testemunharam contra Nabote, perante o povo, dizendo: Nabote blasfemou contra Elohim e contra o rei. Assim o levaram para fora da cidade e o apedrejaram e morreu. Isso aqui não tinha verdade nenhuma. Nada, era pura mentira. Portanto, há uma necessidade de se tomar uma posição espiritual urgente contra esta língua falsa. O destaque se dá no uso correto da língua. Vamos lá no Salmo 51. O destaque se dá no uso correto da língua. Eu gostaria de cantar no Salmo 51. Vai lá para você ver. Não, mas não é o Salmo 51 que eu quero cantar, não. Eu quero cantar o cântico de Moisés e do Cordeiro. Salmo 51, veja ali, que Davi canta no Salmo 51 a retidão de Hashem, depois dele experimentar a purificação do pecado. Quem é Davi? O que ele fez? Como ele pecou? Mas ele experimentou a purificação. Então ele dá destaque a essa língua que agora vai adorar a Hashem. Ela não sabe nada que eu ia falar aqui, a Larissa. Né, minha filha? Ela vem num convite para que vocês ouçam o Salmo 146, convidando os filhos para cantar. Não é assim? Então, olha aqui, olha o versículo 14, 16. Lê aí, Léo. Versículo 14, 16. Livra-me dos crimes de sangue, ó Elohim. Elohim da minha salvação. Ora, o homem não tinha matado? Ele matou Urias, não foi? Sim. Olha aí o que ele está falando. E a minha língua cantará a tua retidão. Aí, ó. Abre, ó Eterno, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Não te compraz em sacrifícios, senão eu os traria. Não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Elohim são um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito. Não desprezarás, ó Elohim. Esse é o destaque de Davi no Salmo 51. No dia do Adom, não se achará língua enganosa. No seio ou no meio dos que retornam, não haverá língua falsa. Sofonias diz no capítulo 3, no versículo 13. Até mesmo Isaías fala, isso aqui eu quero ler com vocês. Isaías capítulo 35. Até o mudo vai falar. Isaías capítulo 35. Porque naqueles que estão retornando, não haverá língua falsa, não. Isaías fala que até o mudo vai cantar. Vai gritar de alegria. Capítulo 36. Pode ler o capítulo todo, vamos ficar de pé para nós cantarmos depois. Vamos ler o capítulo 35 de Isaías,
que você vai ver aqui, que você tem o destaque da língua, de uma língua no uso correto dela. Bendito seja Hashem. Vamos? O desenho vai? Vamos? Se alegrarão. O ermo exultará e florescerá como a rosa. Abundantemente florescerá e também exultará de alegria e romperá em cânticos. A glória do Líbano se lhe deu, a excelência do Carmelo e Saron. Eles verão a glória do Eterno, a excelência do nosso Elohim. Fortalecei as mãos fracas, firmai os joelhos trementes, dizei aos turbados de coração, esforçai-vos, não temais, o vosso Elohim virá com vingança, com recompensa divina ele virá e vos salvará. Então os olhos dos cegos se abrirão, e os ouvidos dos surdos se desimpedirão. Então os coxos saltarão como cervo, e a língua dos mudos cantará. As águas arrebentarão no deserto, e ribeiros no ermo. A terra seca se transformará em lagos, e a terra sedenta em mananciais de águas. Nas habitações em que viviam os chacais, crescerá a erva com canas e juncos. Ali haverá uma estrada, ela se chamará o caminho da santidade. O imundo não passará por ela, será para aqueles que andam pelo caminho. Os loucos ímpios não passarão por ela. Ali não haverá leão, nem animal feroz subirá a ela, nem se achará nela, mas somente os remidos andarão por ela. Os remidos do Eterno voltarão e entrarão em Sião com júbilo. A alegria eterna coroará as suas cabeças. Gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá toda tristeza e todo gemido. Amém e amém. Sete últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Elohim. E vi como mar de vidro, misturado com fogo, e os que haviam alcançado a vitória sobre a besta, e da sua imagem, e o número de seu nome, que estavam em pé sobre o mar de vidro, com as harpas de Elohim, e cantavam o cântico de Moisés, servo de Elohim, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e maravilhosas são as tuas obras, eterno Elohim, todo-poderoso, justo e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos santos. Todo-poderoso, justo e verdadeiros.
tomou o tamborim na sua mão, e todas as mulheres saíram atrás dela com tamborins e com danças. E Miriam lhe respondia: cantai ao Eterno, porque ele será engrandecido, o Eterno reinará eternamente para sempre.